Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana com muita informação para você. Nós vamos trazer uma atualização sobre o quadro alarmante das queimadas no Brasil e as ações que estão sendo tomadas com o uso da tecnologia desenvolvida pelo INPE. Você vai ver nesse programa, por exemplo, que uma comitiva formada por países do Tratado de Cooperação Amazônica visitou o INPE juntamente com a ministra Luciana Santos para discutir o uso da tecnologia brasileira no monitoramento e no controle ao desmatamento também na Amazônia dos países vizinhos. O Brasil Consciência também aproveitou a visita da ministra para discutir uma questão fundamental ao país hoje: a dependência de sistemas de internet via satélite. Nós questionamos a ministra se o Brasil pretende continuar o programa de satélites geoestacionários SGDC, se vai manter a compra de sistemas privados como o da Starlink de Elon Musk ou se pretende adotar outra alternativa. Saiba neste programa. Você também ficará por dentro da nova oferta de cursos da Agência Espacial Brasileira. Mas antes, a gente traz novidade quentíssima para vocês. A FUNCAT, a Fundação de Apoio ao INPE e a diversos outros institutos de pesquisa, concluiu a licitação para a compra do novo supercomputador do INPE. Informação que você verá agora. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, a gente está falando aqui de dentro da FUNCAT em São José dos Campos, onde depois de uma sessão que durou quase 10 horas, foi finalizado o processo de licitação para aquisição do novo supercomputador do INPE. A gente vai conversar com o Dr. Ivan Barbosa, que é o coordenador dessa área de supercomputação lá do INPE, que vai explicar para a gente como é que foi essa sessão e quem foi declarado vencedor. Boa noite, doutor Ivan. Obrigado por você ter atendido a gente depois desse esforço aí o dia todo. E depois de todo esse tempo, né, a gente está acompanhando aí, são pelo menos 2 anos para conseguir chegar até esse momento. Como é que foi a licitação e quem foi o vencedor? Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar com o Brasil Consciência, é sempre um prazer falar com vocês. É um trabalho muito longo, 2 anos que nós estamos trabalhando para a aquisição desse novo sistema de supercomputação. Hoje é um dia extremamente especial para nós do INPE. Nós temos o Tupã, que ele é bem antigo, e na licitação de hoje apareceram 2 empresas que fizeram a oferta para fornecer esse novo sistema de supercomputação do INPE, tá? Então, a empresa vencedora é a HPE Cray, que é a mesma fabricante do Tupã, que está hoje instalada lá no prédio do CPTEC. Agora, nós entramos numa fase de recurso, onde as outras empresas, a outra empresa, ela pode entrar com recurso. Então, nós temos os próximos 15 dias úteis que cabem recurso à outra concorrente, que é a Boom Evident. A HPE, ela ofereceu um valor menor do que aquela expectativa de venda que vocês tinham de 32 milhões. E qual foi a oferta dos franceses? A HPE é americana, a Evident francesa. Então, em valores de reais, ambas as propostas ficaram em torno de 25 milhões de reais. Então, houve um saldo de aproximadamente 7 milhões de reais que será utilizado para a aquisição da segunda máquina que nós iremos adquirir já no ano que vem. Então foi uma proposta muito boa para o INPE e agora nós vamos torcer para essa máquina chegar o quanto antes e nós colocarmos ela operacional no prédio do CPTEC, de forma que a gente consiga rodar o novo modelo de previsão numérica de tempo e clima que está sendo desenvolvido pelo INPE e pela comunidade nacional de forma colaborativa ou cooperativa, esse novo modelo unificado, modelo de previsão numérica de tempo e clima. O senhor falou em prazo para recurso. A HPE foi declarada vencedora hoje, mas a Evident pode interpor algum recurso tentando buscar um entendimento que a coloque como vencedora. Qual que é o prazo para decidir se a Evident, se eventualmente eles ingressarem com recurso, qual que é o prazo para decidir se eles têm razão ou não? Então, o prazo que eles têm, eles precisam entrar em 3 dias úteis com recurso. Depois a HPE vai ter o direito de defesa em 3 dias úteis e depois a jurídica da Fundação de Apoio, da FUNCAT, tem 5 dias úteis para tomar a decisão. Então nós temos 3 mais 3, mais 5 dias. Então são 11 dias úteis que nós teremos nesse prazo, de forma que a gente tenha o contrato assinado.
com a vencedora HPE Cray. Muito bem. E pelo que o senhor está falando, né, o que decidiu foi um critério técnico. É possível dizer que o critério foi esse ou foi um conjunto de melhorias, de vantagens tecnológicas que a HPE ofereceu? Então, esse é um processo licitatório que considera tanto o preço quanto a técnica, tá? Então, são vários requisitos obrigatórios e requisitos desejáveis. Então, nesse caso, a HPE ela ofereceu uma proposta e ela foi a vencedora do certame. Por conta dos requisitos desejados? Por conta dos requisitos desejáveis, ela foi a vencedora. Porque o obrigatório, ambas as empresas precisam cumprir. Passado esses dias úteis aí de prazo de recurso, assinado o contrato, qual que é a expectativa para que o computador esteja sendo entregue no INPE? Então, pelo edital, são 180 dias para a produção da máquina, tá? E a empresa vencedora ela entrega essa máquina no porto de origem do país de fabricante. O INPE, a Fundação de Apoio, nesse caso, irá importar essa máquina. Então, nós estamos estimando mais ou menos em março, abril de 2025. Essa máquina será instalada na CPTEC, teremos todo o treinamento, a capacitação do nosso time, de forma que a gente consiga colocar essa máquina operacional o quanto antes. Conforme nós já divulgamos aqui no nosso programa, esta primeira máquina comprada pelo INPE deverá fazer parte de um conjunto de pelo menos 4 máquinas que irão garantir o processamento da previsão do tempo do país nos próximos anos. O conjunto total é estimado em aproximadamente 150 milhões de reais. A partir do momento que nós adquirimos a primeira máquina e executarmos 80% da primeira fase do projeto, nós já podemos executar a segunda fase do projeto. A segunda fase do projeto, basicamente, é a parte de infraestrutura elétrica, a modernização da parte da infraestrutura elétrica e ar-condicionado. Mas aí a gente já vai trabalhando no segundo edital de supercomputação, tá? De forma que a gente consiga sempre acompanhar as evoluções tecnológicas em sistemas de supercomputação e sistema de armazenamento de dados, tá? Então, eu acredito que nós teremos aproximadamente um supercomputador por ano daqui para frente, né? Nos próximos 4 anos. Além de permitir a aposentadoria do supercomputador atual, chamado Tupã, que já está obsoleto desde 2015, a compra de um novo supercomputador vai possibilitar a implantação do modelo matemático Monan. O modelo vem sendo desenvolvido pelos pesquisadores do INPE com o auxílio de diversos outros pesquisadores em código aberto. A tecnologia é nacional e promete ser revolucionária, colocando o Brasil num novo patamar dentro do campo da meteorologia mundial. Junto com essa iniciativa de ter um novo supercomputador, também nós iniciamos a iniciativa de ter um novo modelo, um modelo mais moderno, que está no estado da arte, na fronteira do conhecimento, né, com algumas novidades. Uma grande novidade que se destaca é o fato de ser um modelo comunitário. Não é um modelo desenvolvido somente pelo INPE, mas é um modelo que o INPE está comandando o desenvolvimento, mas ele agrega todo o esforço nacional envolvendo diversas universidades e outros institutos federais, como, por exemplo, o INEMED, o Sensipan, e também as Forças Armadas também estão trabalhando nesse esforço, né? Nós temos um comitê científico formado por 32 pesquisadores de diversas instituições do Brasil. Esse comitê científico define, gera os requisitos e norteia o desenvolvimento do modelo. Esse é um projeto de longo prazo, porque é um modelo do sistema terrestre, ele não é um modelo só atmosférico, então ele é um modelo que vai poder prever as circulações oceânicas, prever a parte de superfície, por exemplo, a questão do crescimento das lavouras, qual a melhor época para plantio, envolvendo também a parte de poluição do ar e também o espaço superior, né, para fazer previsão de clima espacial. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente mostra como foi a visita da ministra Luciana Santos ao INPE em São José.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e nós vamos agora mostrar para vocês como foi a visita da ministra Luciana Santos, juntamente com a comitiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A visita aconteceu na semana passada e serviu para que o Ministério apresentasse aos países integrantes da OTCA os produtos e serviços disponibilizados pelo INPE e que poderão ser usados pelos países membros. Nós usamos essas imagens, então, para melhorar, incrementando essas manchas. Aqui é uma imagem da mancha antes e depois com a adição dessas áreas. Então, naquelas áreas amarelas, existem várias famílias que puderam receber o auxílio construção por causa da análise que foi feita aqui pela equipe do INPE e foi integrada nessa mancha. A OTCA é uma organização composta por 8 países. Além do Brasil, estão nela a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru, o Suriname e a Venezuela, todos com bioma amazônico em seus territórios. A presidente da organização atualmente é a ex-senadora brasileira Vanessa Graziotin. Eu quero apenas dizer que essa parceria, e o Dr. Clécio sabe, o ministro Luciana também, entre OTCA e INPE, ela é bastante antiga. Já antes, acho que de todos nós estarmos, os senhores e as senhoras nas suas embaixadas e eu e Edith na Secretaria Permanente, antes disso, em outras gestões, o INPE já desenvolveu um projeto bem importante com a OTCA, um projeto de monitoramento. E, a partir daí, os países, no sentido de que todos os países tivessem acesso à tecnologia, né, disponibilizada pelos satélites do Brasil, e a partir desse acesso das tecnologias também pudessem ler as suas imagens e promover o monitoramento ambiental de cada um dos seus países, né? Então, esse é um trabalho que agora a gente quer dar continuidade. Vamos precisar muito da ministra Luciana, porque creio que até amanhã o presidente do INPE recebe já a última versão do projeto atualizado e vamos precisar muito do Ministério de Meio Ambiente, ministra, e da própria presidente da Presidência da República para que esse projeto saia do papel e se torne realidade o quanto antes. Durante o evento, a ministra afirmou que a parceria não se restringe aos produtos já oferecidos pelo INPE, mas também às tecnologias que estão por vir, entre elas o satélite Ciber 5, tratado como prioridade pelo governo, segundo a ministra. Outra ação fundamental para o fortalecimento da cooperação espacial nos países amazônicos da América Latina e Caribe é a construção do Ciber 5, que será o primeiro satélite geoestacionário desenvolvido pelo Brasil em conjunto com a China, e por meio do qual entraremos num seletíssimo grupo de países que detêm tal tecnologia. O Ciber 5 é hoje a prioridade do nosso Ministério e do governo brasileiro, e é uma oportunidade única para darmos um salto no domínio tecnológico do setor espacial. Contamos com o INPE para sua execução de forma ágil e defendendo os melhores interesses do nosso país. Ele será um satélite meteorológico que dará autonomia para novas previsões de tempo e previsão de curtíssimo prazo para eventos atmosféricos iminentes, incluindo os eventos extremos como secas, enchentes, deslizamentos que tiram vidas e destroem cidades inteiras. Esse é um projeto estratégico de quase 10 bilhões de reais a serem compartilhados igualmente por Brasil e China nos próximos anos. Me aprofundei nessa parceria estratégica com os chineses para mencionar a nossa intenção de compartilhar os dados meteorológicos que vamos gerar a partir do Ciber 5 a todos os demais países interessados, com atenção especial à América Latina e Caribe, e queremos capitanear a partir do nosso novo satélite um centro latino-americano de previsões climáticas e que terá repercussão direta nos países amazônicos. Depois das apresentações, a comitiva seguiu visitando alguns dos setores do Instituto, entre eles o departamento responsável por fazer o controle do desmatamento na Amazônia e demais biomas brasileiros, onde foram recebidos pelo coordenador Cláudio Almeida, que detalhou o trabalho.
Porque se a gente falar que é o desmatamento aqui, esse proprietário não vai poder vender o gado, não vai poder pegar empréstimo no banco, ele vai ficar bloqueado. A gente tem que ter uma acurácia muito grande, uma responsabilidade muito grande no trabalho. O que a gente faz é unir o melhor da inteligência artificial com a nossa inteligência humana. Uma outra questão que a gente está utilizando bastante esse ano, e o nosso objetivo, que assim, a gente tem áreas na Amazônia, por exemplo, a gente sempre usa o exemplo de Roraima, que Roraima tem nuvem o ano todo quando a gente olha, né? Então a gente tem imagens assim no período seco, onde a gente não consegue enxergar nada. Então o nosso objetivo agora também é conseguir enxergar a Amazônia como um todo, né? Já que a gente está usando uma série temporal longa, 24 imagens mais ou menos por ano para cada área. Então na hora de fazer a revisão aqui, se a gente vê que todas as imagens do período seco elas estão com nuvem, a gente está passando a utilizar essa imagem de radar, que é uma imagem que ela não é oticamente para a gente tão agradável quanto as outras, mas elas permitem, olha, identificar se houve ou não aquele desmatamento. Então é um outro auxílio que a gente está utilizando agora pela primeira vez com o objetivo de enxergar 100% da Amazônia, já que a gente tem áreas que muitas vezes ficavam 2, 3 anos sem ser observadas. Em outro ponto da visita, a ministra e a comitiva da OTCA conheceu o programa Embrace de Clima Espacial, que também poderá ser objeto da parceria com os países vizinhos. Esses cinturões é como se fosse um toroide, tipo uns donuts protetores. Então, nos protege do quê? Nos protege das grandes tempestades que saem aqui da região ativa do Sol em direção à Terra, e quando chega bem próximo da magnetosfera, aqui está um exemplo, aqui é a Terra, tá? E aqui seria a magnetosfera da Terra. Então quando se aproxima, qualquer estrutura que vem do Sol se aproxima da magnetosfera, causa várias perturbações e depósito de energia, que são exatamente essas partículas. E essas partículas elas se aprisionam, não ficam muito tempo aprisionadas, principalmente no cinturão externo, mas sim elas podem precipitar na atmosfera e causar vários impactos. Que impactos são esses, né? Que a gente precisa estar monitorando aqui 24 horas por dia. A gente tem esses dados e também tem a parte de modelagem. Os impactos são diretamente nos satélites, pode causar danos nos circuitos, graves ou até um pouco mais leves, que podem ser resetados, memória e tal, dos circuitos a bordo dos satélites. Onde estão esses satélites? Pode estar tanto na magnetosfera, interna, externa, fora da magnetosfera, e também pode estar na atmosfera, como sendo os satélites de baixa órbita, né, por exemplo, entre 400 e 700 quilômetros de altitude. A parte final da visita foi realizada dentro do LIT, o Laboratório de Integração e Testes do INPE, onde a ministra e a comitiva puderam observar alguns dos satélites que o Brasil vem trabalhando, entre eles o satélite Amazônia 1B, que está em fase de construção. Aqui, esse aqui é o que a gente chama de hall de integração. O satélite começa a sua montagem e a integração, que a gente chama, os testes funcionais. Então, lá ao fundo a gente está vendo o Amazônia 1B, igual aquele modelo primário, ele está aberto, assim, ele é um tubo de mais ou menos uns 90 centímetros, que está com as laterais abertas, para que a gente possa interferir lá e fazer os testes, checar todas as interfaces elétricas, todo o funcionamento. Então, esse aqui é o que a gente chama PNM, a parte de serviço, e nesse outro aqui já é a carga útil, é um carro que vai ser montado em cima. Então, esse, como o diretor disse, é diferente do anterior, ou seja, a gente está construindo agora uma câmera muito maior. Essa câmera lá, chamada de WRI, era uma câmera de abertura bem aberta, você vai pegar 800 km de faixa. A comitiva também conheceu outras áreas do LIT, como a parte ampliada, e pôde observar uma das partes do último satélite Cibers que ainda está no local.
A iniciativa dessa visita é da diretora executiva da Organização do Tratado da Amazônia, a Vanessa Graziotin, que traz os estados como consequência de um anúncio que nós fizemos o ano passado. O Clésio, que é o diretor do INPE, esteve comigo nos diálogos amazônicos e nós ofertamos para os países a nossa expertise e a nossa infraestrutura. Nós, inclusive, estamos indo além. Nós queremos desenvolver com os estados amazônicos um satélite comum para que essa transferência de conhecimento, a transferência tecnológica ocorra, não só na própria infraestrutura de satélite, mas dos modelos, de como você capacitar homens e mulheres para entender as imagens e fazer os modelos matemáticos de múltiplos usos que essas imagens possibilitam. Então, esse é o principal objetivo, é a gente ofertar o nosso conhecimento, a nossa infraestrutura para desenvolver conjuntamente. E, claro, a partir do que esses países tenham, também fazer uma troca, né? Uma cooperação parte desse pressuposto. Não somos só nós que temos expertise, eles também certamente têm as suas particularidades e os seus domínios tecnológicos, e nós queremos que essa integração ocorra, que é uma determinação do nosso presidente Lula, para que a gente cuide, não é, da nossa região, que a gente possa colocar toda a nossa capacidade instalada à disposição de políticas que possam incluir, enfrentar desafios que são tão comuns, que o objetivo é cuidar das pessoas, né? Porque, afinal, desde da questão em si da floresta amazônica, no que diz respeito ao aquecimento global que causa os efeitos, né? Que emite os gases de efeito estufa, há também a bioeconomia, né? Ou seja, também algo para além de prevenção, há também uma proatividade no que diz respeito ao uso inclusivo, produtivo dessa grande riqueza que é a nossa floresta amazônica. Ministra, qual é o status hoje dessa cooperação científica entre o Brasil e os países que integram o tratado? O que essa fase, né, aqui, porque para além do anúncio dos diálogos amazônicos que nós fizemos lá atrás, a partir de agora são as equipes técnicas, né, dos países que vão, liderados pelo OTCA, que vão poder assinar os memorandos, os protocolos de entendimento, mas enquanto isso as equipes técnicas, o mais urgentemente possível aqui estão as embaixadas, a partir disso mobilizar os institutos de ciência, né, as unidades de pesquisa, o sistema de ciência e tecnologia de cada país para que ele dialogue com o nosso INPE, ver quais são, vamos dizer assim, os pontos focais, né, de diálogo de cada país e fazer as cooperações que o Brasil tem muita experiência, por isso que está aqui também o Ministério das Relações Exteriores, está aqui o Marcelo Câmara, que vai ajudar a fazer essa mediação para além da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Os demais países, como que eles contribuem para evitar tanto o desmatamento quanto as queimadas na Amazônia? Na realidade, cada país tem o seu próprio sistema de monitoramento, mas grande parte dos sistemas desenvolvidos pelos países já foi em colaboração com o Brasil através do INPE. Já foi com essa colaboração, que não apenas desenvolveu as capacidades, mas que procura levar as novas tecnologias, porque o que nós vimos aqui hoje é que o INPE não apenas tem as imagens de satélites, nós precisamos saber como usar as imagens de satélites. Então, o INPE usa, ao mesmo tempo, mais de 11 satélites para sobrepor as imagens e obter, assim, informações que são importantes, não é? Ou seja, você não apenas consegue ver através do PRODES como foi e qual foi o percentual de desmatamento de determinada região, mas você consegue, através de outros projetos e de outras aplicações, como disse a ministra, detectar qual tem sido o uso, a mudança do uso do solo, que hoje é um dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa e um dos principais fatores do desmatamento. E o que nós queremos é que o Brasil faça isso, que da mesma forma faça a Colômbia, da mesma forma faça a Bolívia, porque, lamentavelmente, essas questões de desmatamento, diminuição
mineração ilegal de fogo, queimadas, como nós estamos vivendo agora aqui e na Amazônia como um todo, toda a Panamazônia. Essas questões elas não detectam fronteiras. Então você tem, por exemplo, o crime acontecendo aqui dentro do território brasileiro. Há uma ação de repressão, eles correm para o território venezuelano, que por sua vez correm para o território boliviano ou peruano. Então o fogo é a mesma coisa, o fogo começa na Bolívia e se não tiver um tratamento adequado, ele vai entrar no território brasileiro. Então nós da UTCA facilitamos exatamente isso. E o INPE, como dito, é muito importante porque ele oferece o dado base, o conhecimento base para que a gente possa determinar e desenvolver políticas públicas para melhor gerir a Amazônia como um todo. Senadora, a gente tem na Amazônia brasileira um perfil de desmatamento por conta de agricultura e pecuária. Como é que é o perfil nesses outros países? No geral o perfil é o mesmo, mas a gente tem hoje, lamentavelmente, muita mudança no uso da terra por conta da mineração ilegal. Mas, no geral, o desmatamento para uso na agricultura, ou seja, mudança do uso do solo de uma forma não orientada cientificamente, essa também é a razão do desmatamento da maior parte dos países. Tanto que um dos projetos muito importantes que nós precisamos desenvolver é como estabelecer sistema agropastoris florestais. Não é exatamente isso que a gente quer, porque nós não podemos permitir que a Amazônia tenha grandes produções de forma extensiva. Não cabe isso na Amazônia. O que cabe são produções menores, não é? Agricultura diversificada, usar os produtos regionais, que são produtos de alto valor, mas nós precisamos agregar ainda mais valor de conhecimento, de desenvolvimento a esses produtos que podem ser exportados para o mundo inteiro. Mas cada vez mais, lamentavelmente, o mundo, e principalmente o mundo desenvolvido, países desenvolvidos, impõem regras que são duríssimas, são injustas, eu até diria, não é? Porque é para frear um aquecimento que não foram esses países os responsáveis, né? Foi exatamente o processo de desenvolvimento industrial desses países ricos que fizeram com que a gente vivesse hoje uma crise climática sem precedentes, né? Mas nós temos que cuidar da nossa casa, e cuidar da nossa casa é exatamente isso, tentar ver como muda os procedimentos, entendendo que só uma fórmula eficaz para a contenção do desmatamento na região amazônica, que é a fórmula do desenvolvimento sustentável, mostrando aos 50 milhões de pessoas que vivem naquela região que o valor da floresta conservada é muito maior do que o valor dela derrubada. O Brasil Consciência também aproveitou a visita da ministra Luciana Santos para obter um posicionamento oficial do Ministério sobre a polêmica envolvendo as punições impostas pelo STF ao empresário Elon Musk por meio da rede social X. A senhora vai visitar daqui a pouquinho o LIT, um laboratório que foi ampliado durante a gestão do governo Lula, a segunda gestão, para a integração dos satélites SGDC 2 e 3. E hoje o Brasil está sendo chantageado por um empresário internacional, dono de um sistema de internet, que está fazendo um embate político. O que o seu governo pensa a respeito da continuidade do programa SGDC ou da busca de uma alternativa para Starlink? Eu tenho inclusive conversado isso com o Clésio. Nós temos que poder, não é, desenvolver satélites próprios brasileiros. Nós temos o nosso SGDC, que é o satélite nacional, ele foi comprado, que nos ajuda. A cobertura de telecomunicações, ela é feita por esse satélite geoestacionário, mas a parte pública, a parte governamental. A parte que é comercial são satélites privados, né? Entre eles a do Starlink. Nós não podemos admitir que em nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo vai aceitar imposições de quem quer que seja, né? É uma questão de que a compreensão que nós temos, o presidente da República, o trabalhador mais simples, ele tem que cumprir leis no Brasil, respeitar o Estado Democrático de Direito, e não será um bilionário que vai mandar no Brasil. E por isso mesmo eu corroboro com as medidas, né, do Supremo,
né, de poder defender a autonomia, a soberania nacional, e ao mesmo tempo nós criarmos as condições para diminuir essa dependência. Aliás, essa é a grande agenda dos países do mundo. Nós vimos isso na Covid, vimos isso na guerra da Ucrânia, que a gente depende dos fertilizantes, ou seja, há hoje no país o entendimento que essa lógica, essa globalização, ela existe, ela precisa ser para o bem, ela não pode ser uma globalização para o mal, ela precisa ser a globalização com espírito de cooperação e não com imposição de interesses econômicos de uma nação sobre a outra. O entendimento que nós temos é que cada vez mais os países buscam a sua autonomia, buscam integração regional para exatamente diminuir essa dependência que é inconteste, que ela é nefasta, né? E é por isso que nós estamos debatendo, né, de como eu tive na Telebrás com o presidente Lula, visitei a Telebrás, o presidente tirou a Telebrás do processo de privatização, e nós estamos iniciando, até mesmo esses satélites geoestacionários que nós vamos operar, ele vai poder ajudar nisso, mas nós temos pressa, porque esse é um assunto porque tem os satélites de baixa órbita, são questões que nós vamos ter que, de maneira muito célere, apresentar soluções de modo a gente ter mais autonomia nas telecomunicações. O mundo da internet ele não pode significar um ambiente de criminalidade como a gente vê. Isso desde os direitos individuais, a própria inteligência artificial, ou seja, as tecnologias elas precisam ser inclusivas, elas precisam ser do bem. E elas não podem ser usadas como nós assistimos, infelizmente, hoje, em toda parte do mundo, de maneira indevida, subjugando ou até mesmo criminalizando, desde a prostituição infantil, não é, passando pelas democracias. Nós temos que reagir e fazer com que se estabeleça governança, né, regulamentos, desde que não iniba a criatividade, a imaginação, a inovação, mas é preciso ter regras, porque isso fere direitos fundamentais, até da vida das pessoas. Então, esse é um limite que nós compreendemos necessário e por isso nós estamos estudando providências emergenciais para melhorar a nossa autonomia nas telecomunicações também. A senhora não era ministra, não é responsabilidade da senhora, mas quando o SGD-1 foi lançado, a informação era de que ele iria suprir a demanda de internet em comunidades remotas e de atendimento às necessidades militares. Hoje a gente vê que essa não é uma realidade. As Forças Armadas estão contratando, inclusive a Starlink, e o SGDC não atende a meta do governo de 180 mil escolas conectadas. A senhora disse que vai operar esse satélite, ou seja, vai ter SGDC 2 e 3, mas vocês estão estudando outras medidas, é isso? Provavelmente, é claro que isso é uma decisão do presidente Lula, né? Nós vamos olhar nas nossas unidades, isso a gente entende como algo de governo, né? Que envolve vários atores, envolve o Ministério das Comunicações, envolve a Defesa, envolve o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia, envolve nossas unidades de pesquisa. Nós temos expertise em fazer satélites e isso não é qualquer coisa. Isso foi um processo que foi desde a década de 80. Então, isso por si só é um ponto de partida extraordinário. O SGDC, ele desde o início, ele teve esse princípio, foi em 17 que ele foi lançado, ele tem esse princípio de atender, levar internet, né, e levar a banda larga para áreas remotas, e é processual, né, vem atingindo mas ele ainda não é o suficiente. Nós precisamos ampliar essa cobertura de telecomunicações. Por isso que são, muitas vezes, um satélite geoestacionário ele não vai dar conta desse desafio. E nós temos que, portanto, fazer esse estudo. Quais são as possibilidades e qual é o modelo que nós temos que ter de modo a garantir essa banda larga para todos e todas. Ele, como eu disse, ele tem uma proposição originária governamental,
mas nós precisamos ir um pouco além, não é? E é essa nossa determinação de apresentar soluções que aumentem, né, a nossa autonomia. Nós não somos 100% dependentes, mas somos dependentes desses satélites que o Brasil usa e paga, de constelação de satélites privados, e a gente vai precisar cada vez mais sair dessa dependência, e nós temos que ter etapas, planos e tomada de decisões nessa direção. Mas o presidente Lula está convicto dessa necessidade. O Brasil, país desse tamanho, continental, não tem por que depender, né, das injunções, né, ou da ideologia de quem quer que seja. O que move o nosso governo é defender o interesse nacional e o interesse público. E não será ninguém que vai decidir por nós o que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Obrigado pela sinceridade. O presidente do Sindicet, Fernando Moraes, esteve no evento e aproveitou a presença da ministra para apresentar algumas das reivindicações da categoria, entre elas a recomposição dos quadros e a instituição de um programa para servidores aposentados voluntários dentro do Instituto. O presidente também cobrou a ministra quanto à abertura do comitê de busca para encontrar o novo diretor do INPE, uma vez que o mandato do atual está próximo do encerramento. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem mais informações sobre o combate ao desmatamento e às queimadas no Brasil. Um instante só, não sai daí. A seca extrema que atinge o norte do país potencializou o tradicional período de queimadas na Amazônia, produzindo uma nuvem de fumaça sobre vastas áreas do bioma que ao longo do mês passado se espalharam por outras áreas do país, atingindo pelo menos 11 estados. O número de queimadas no bioma já havia registrado uma explosão em julho, mas a situação se agravou ainda mais na Amazônia ao longo do mês de agosto. Segundo dados do programa de queimadas do INPE, foram registrados 38.266 focos de incêndio no bioma durante o mês passado, o maior número desde 2010. O aumento representa um percentual de 120% a mais do que os focos de incêndio registrados no mesmo mês no ano passado. As estatísticas apontam que 2024 tem sido realmente um ano devastador para a floresta. Considerando os resultados até o início deste mês de setembro, o número de queimadas na Amazônia já supera em 44% o observado no mesmo período do ano passado. E se as queimadas continuarem nesse ritmo, 2024 irá superar todo o apontado no ano passado, já neste mês de setembro. Considerando todo o país, o Brasil registrou 68.635 focos de queimada em agosto. A região centro-oeste foi aquela com o maior número de focos de queimada e 3 estados somaram sozinhos 56% de todos os registros. O resultado de todo o país mostra um crescimento de 144% no número de queimadas em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 28.056 focos de incêndio. A atual situação está entre os 5 piores registros de toda a série histórica mantida pelo INPE. A pior marca havia sido registrada em 2007, quando o mês de agosto registrou 91.085 focos de incêndio. Considerando o resultado por bioma, a Amazônia representou 55,8% dos registros, seguido pelo Cerrado com 27,1%, Mata Atlântica 8,8%, Pantanal 6,4%, Caatinga 1,8% e Pampa com 0,1% dos focos. Todas as regiões do Brasil apresentaram aumento no número de focos de incêndio neste ano em comparação ao ano passado.
No Cerrado, ainda segundo os dados do INPE, foram registrados 18.620 focos de incêndio durante o mês de agosto. A taxa representa mais do que o dobro dos focos observados no mesmo mês em 2023, quando foram contabilizados 6.850 focos. O bioma vem registrando altas taxas de desmatamento e, desde o começo do ano, já contabiliza 40.496 focos no total, um aumento de 70% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Um aspecto que tem chamado a atenção dos especialistas é o exponencial crescimento no número de queimadas registrado no estado de São Paulo, o maior desde o início da série histórica que começou em 1998. Em comparação com o mesmo período de 2023, o aumento em São Paulo foi de 989%, ainda segundo os dados do INPE. Uma análise do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, publicada no último dia 27, revelou que dos 2.600 focos de calor registrados no estado, entre 22 de agosto e 24, mais de 80% se concentraram em áreas de uso agropecuário, como as ocupadas pela cana-de-açúcar e pela pastagem. Segundo o governo federal, uma sala de situação foi criada para concentrar a resposta federal aos incêndios e está atuando desde junho. Ainda segundo o governo, na Amazônia Legal foram disponibilizados 405 milhões do Fundo Amazônia para apoiar as guarnições do Corpo de Bombeiros nos estados. No Pantanal também foi liberado um crédito extraordinário de 137,6 milhões, além do repasse de mais de 13,4 milhões ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para assistência humanitária e combate aos incêndios. Além disso, no Pantanal de Mato Grosso estão atuando 348 brigadistas do IBAMA e do ICMBio, além de 454 militares das Forças Armadas, 95 da Força Nacional e mais 10 da Polícia Federal. Além das ações de combate ao fogo, o governo também estaria investindo em ações de preservação da floresta amazônica, que foram descritas neste vídeo lançado no Dia da Amazônia. O Dia da Amazônia é comemorado em 5 de setembro. A data chama a atenção para a importância desse bioma fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta. Manter a floresta em pé continua sendo um grande desafio. E esse é o objetivo do projeto Floresta Mais Amazônia. São 96 milhões de dólares para apoiar até 2028 ações de conservação e proteção do meio ambiente nos 9 estados da Amazônia Legal. O projeto, desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, beneficia diretamente indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. As ações são divididas em 5 modalidades: conservação, recuperação, comunidades, inovação e instituições. Na modalidade comunidades, por exemplo, serão destinados 33 milhões de reais em 40 projetos de organizações não governamentais nos territórios da Amazônia. A seleção das iniciativas envolveu a participação de todos nas comunidades. Os temas dos projetos envolvem desde conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, produção agroecológica, fortalecimento de produtos da cadeia da sociobiodiversidade da Amazônia, como, por exemplo, castanha, açaí, o manejo do pirarucu. Também tem projetos relacionados à vigilância e proteção territorial, então desde formação de brigadas de combate a incêndio, compostas por membros da própria comunidade local, também fortalecimentos,
capacitações para a formação de agentes socioambientais. Em outra frente do projeto, na modalidade conservação, cerca de 800 agricultores e agricultoras receberam recursos, somando um investimento de cerca de R$2 milhões por desenvolverem ações de preservação da floresta. O objetivo dessa modalidade é reconhecer os esforços, de pequenos proprietários de terra, agricultores familiares, produtores de assentamentos da reforma agrária e reconhecer, através de pagamentos por serviços ambientais, reconhecer o esforço dessas pessoas, agricultores e agricultoras, na proteção da floresta em pé, na manutenção da floresta em pé. O Floresta Mais também está investindo R$130 milhões no programa União com Municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, em 70 municípios da Amazônia Legal. Até o momento, 53 cidades já aderiram ao programa. Outra ação é o apoio e as orientações para regularizar as propriedades rurais. Até agora, mais de 20 mil cadastros ambientais rurais foram validados em municípios amazônicos. O projeto Floresta Mais Amazônia também apoia e fomenta empreendimentos locais com foco em produtos da sociobiodiversidade da Amazônia. Vão ser investidos em melhorar a governança, que é a ação de governo sobre o tema do desmatamento, com a criação de uma sala de monitoramento dos desmatamentos e incêndios. Vão receber recursos para investimentos em regularização ambiental e fundiária, que é uma maneira de trazer para a agenda positiva, para a economia formal, milhares de pequenos agricultores familiares que vão poder vender os seus produtos, obter crédito, obter benefícios com outras políticas agrícolas, ambientais, sociais do governo. O Brasil Consciência agora traz informações para você que quer se especializar na área aeroespacial. A AEB, a Agência Espacial Brasileira, abriu novas turmas para 15 cursos na área espacial. As inscrições começaram no último dia 1º de setembro e vão até o dia 15 de outubro. Veja alguns dos cursos disponíveis. O programa AEB Escola abriu novas turmas para os cursos de nanosatélite, foguetes, geopolítica aeroespacial, cientista cidadão e professor Globe. Além disso, foram abertos 2 novos cursos, o minicurso de programação de jogos em Python e a introdução à maturidade tecnológica e suas métricas. No curso de introdução aos nanosatélites, o objetivo seria introduzir conceitos e métodos de planejamento, construção, lançamento e operação de um pequeno satélite com foco nos CubeSats. A capacitação é uma parceria da AEB com a Universidade Federal de São Carlos. O curso Um Voo pelo Universo dos Foguetes, Teoria e Prática tem o objetivo de disseminar conceitos de astronáutica e introduzir essa temática para professores e estudantes da educação básica, além de entusiastas do setor espacial. A capacitação é uma parceria da AEB com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. No curso introdutório à Geopolítica Espacial, o objetivo é proporcionar uma compreensão básica sobre os elementos construtivos da geopolítica que levam à valorização do programa espacial brasileiro. Além disso, o aluno vai reconhecer a relevância da geopolítica espacial no desenvolvimento de competências para o setor e na popularização da ciência. O curso de Cidadão Globe tem foco nos 4 protocolos presentes no aplicativo de coleta de dados do programa Globe, que são nuvem, mapeador do habitat de mosquitos, cobertura de solo e árvores. Há também materiais complementares e discussões a respeito da pesquisa científica. O curso Professor Globe é destinado a professores, pesquisadores
e educadores interessados em aprender e aplicar o programa Globe nas salas de aula ou em ambientes de ensino para contribuir com a disseminação da educação ambiental e científica nas instituições escolares de todo o Brasil. O minicurso de programação de jogos em Python visa disseminar o aprendizado sobre desenvolvimento de jogos. Ao longo do curso serão trabalhadas as seguintes temáticas: informações sobre jogos Python e PyCharm, criação do plano de fundo background, cenários, criação de objetos, movimentação de objetos, colisões e game over. Além disso, o aluno poderá, a seu critério, realizar um desafio para testar seus conhecimentos. O minicurso apresenta uma carga horária total de 12 horas e, por se tratar de uma atividade assíncrona, o aluno terá flexibilidade para assistir os vídeos, estruturar os materiais e realizar suas tarefas dentro do prazo definido. A capacitação é uma parceria da EB com o Instituto Tecnológico Aeronáutico, o ITA. Este último curso busca introduzir conceitos como tecnologia, inovação, pesquisa científica, desenvolvimento, risco e evolução tecnológica, apresentar métricas que permitem caracterizar e avaliar maturidade de tecnologias presentes em sistemas simples ou complexos, introduzir o conceito de classificação tecnológica, apresentar o conceito de decomposição analítica de produto e avaliação de maturidade por meio do software Imatec, desenvolvido pela EB. O programa Brasil Consciência dessa semana vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos por nós, estão aí na tela nesse momento os nossos endereços. Nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau, gente. Um abraço.